Caros fiéis, o evangelho deste dia solene de hoje, dia de São José Operário, é tirado do evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Naquele tempo, chegado Jesus à sua terra, ensinava ao povo nas sinagogas, de tal sorte que muitos se admiravam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esse poder? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não vivem aqui entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E se escandalizavam com ele. Mas Jesus lhes disse: só em sua terra e sua casa é desprezado o profeta. E não fez ali muitos milagres, devido à incredulidade do povo. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no segundo domingo da Páscoa, porém, é hoje também festa de São José Operário que prevalece no calendário. Então se comemora hoje a festa de São José Operário e se faz a memória do segundo domingo da Páscoa. E hoje também é o primeiro domingo do mês de maio, onde se começa o tradicional mês de Nossa Senhora. Portanto, logo depois da Santa Missa, o sacerdote sai, porém deixa o Santíssimo Sacramento e o Padre Jair fará a celebração do mês de maio, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Amanhã, segunda-feira, dia 2 de maio, é a festa de Santo Atanásio, bispo e doutor, festa de terceira classe. No dia 3 de maio é ferial, mas se faz também a memória dos santos Alexandre I, Papa e Mártir, e de seus companheiros também mártires. No dia 4, quarta-feira, é a festa de Santa Mônica, viúva, mãe de Santo Agostinho. No dia 5, quinta-feira, é a festa de São Pio V, Papa e confessor, festa de terceira classe. Na sexta-feira é dia ferial, mas também é a primeira sexta-feira do mês de maio. Dia 7 é a festa de Santo Stanislau, bispo de Cracóvia e mártir, festa de terceira classe, sendo também o primeiro sábado do mês de maio. O próximo domingo será o terceiro domingo depois da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, nós vemos neste Evangelho da festa de São José Operário a incredulidade dos parentes de Nosso Senhor. O Evangelho faz menção a irmãos e irmãs, porque não havia termo na língua hebraica, que era a língua em que eles falavam, para a palavra primo. E na Sagrada Escritura se vê vários exemplos disso. Então, se fala primo aqui como irmão. Então, de qualquer forma, era a parentela de Nosso Senhor. E Nosso Senhor vem à sua casa e à sua terra, e as pessoas não acreditam nele. Por quê? Porque sabiam que ele era filho de um trabalhador muito simples, um operário, uma pessoa. Então, de onde lhe vem tanta sabedoria? E o Evangelho diz que Nosso Senhor não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. Nós podemos aplicar isso um pouco para a situação de hoje. Por que Nosso Senhor deixa a situação decair tanto? Em particular, a causa de tudo, a situação da igreja. Por que ele deixa decair tanto? É porque falta fé naqueles que têm fé. Porque os que perderam a fé não podem fazer atos de fé, a não ser que eles se convertam. Mas os que têm fé, estes sim podem fazer atos de fé e podem, mais ainda, viver desta fé verdadeira. Se sabe que um crescimento na vida espiritual
depende mais de um ato mais intenso do que muitos atos fracos, tíbios. E então é muito provavelmente isso que ocorre. As pessoas têm fé, elas procuram se salvar, mas elas vivem sem fazer mais atos intensos de fé, de caridade, etc. Em outras palavras, vivem na tibieza. E com isso, nosso Senhor não faz muitos milagres. Eu falo da tibieza, pior ainda da incredulidade, que aí é pior ainda. Nosso Senhor, então, a ação da graça de Deus, então, não se exerce de uma maneira mais intensa. Esse evangelho aqui mostra isso. É mais difícil Nosso Senhor fazer milagres nesse caso. Então, depende um tanto da nossa parte. E, particularmente, esse ponto aqui, que é o da festa, as pessoas duvidam de Nosso Senhor, por quê? Porque é filho do operário, é filho do carpinteiro. Uma pessoa humilde, então de onde vem tanta sabedoria? Mas nós sabemos que São José era muito mais do que um carpinteiro. Ele era um dos maiores, ele é um dos maiores santos da igreja. De tal maneira que ele é o padroeiro da Igreja Católica. Então temos que explicar um pouco isso. De fato, a santidade de São José se parece muito com a santidade de sua esposa, a Santíssima Virgem Maria. Menor, é claro, mas muitíssimo elevada. São José não teve os privilégios extraordinários que a Santíssima Virgem teve. A de ser mãe de Deus, a maternidade divina, a Imaculada Conceição, a Assunção, etc. Porém, ele teve essa marca que a Santíssima Virgem teve, ou seja, Nosso Senhor Deus escolheu a sua própria mãe, que só podia ser perfeita, porque foi uma escolha de Deus, e iria gerá-lo. São José não ia gerar Nosso Senhor, é claro, pois Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo, porém, teria que ter um pai que seria adotivo e que cuidaria dele, e não só dele, mas mesmo da Santíssima Virgem, já que o Espírito Santo não se encarnaria como esposo ou pai ou coisa parecida, nada disso. Deus escolheu esse meio, um ser humano, e então tomou um ser humano e o escolheu para ser o seu pai adotivo aqui nessa terra. E esse escolhido foi São José. Portanto, a escolha de Deus foi certa, foi perfeita, e essa perfeição decorreu, se aplicou ao escolhido, São José, que é então um santo extraordinário. Ele é o representante, o mandatário, junto a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Por quê? Porque a Sagrada Família, como já disse várias vezes, há uma hierarquia de santidade, o Verbo encarnado, o mais santo de todos. Depois a Santíssima Virgem, depois São José. Todos santíssimos, mas há uma hierarquia, claro. No entanto, a hierarquia de mando é diferente. É exatamente o inverso. Quem obedece a todos é Nosso Senhor. Depois vem Nossa Senhora como mãe. E o chefe da Sagrada Família é São José. Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei do céu e da terra, Rei do universo, mas o chefe da Sagrada Família não é Jesus Cristo, é São José. Há, portanto, uma espécie de suspensão dos direitos do pai sobre o filho, porque Nosso Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus Pai. Deus Pai tinha esses direitos sobre o seu Filho, mas ele confiou a São José, aqui na terra, durante muitos anos, porque São José não se sabe exatamente, mas morreu certamente quando o Nosso Senhor já estava criado.
estava autônomo, então São José faleceu nesse período, não se sabe exatamente. Mas o que se sabe é que durante muitos anos, e particularmente nos anos mais delicados, nos anos da educação, nos anos em que o Verbo encarnado era mais frágil, porque ele veio ao mundo como uma criança, sem nenhuma defesa. Então, nesses anos, o guardião, quem tomou conta, quem conduziu, quem foi o chefe, foi São José. Então, esta era uma autoridade legítima de São José. Autoridade sobre Deus, impressionante. Já que o Verbo encarnado era Deus. E São José tinha essa autoridade. Essa autoridade, então, é uma dignidade fora do comum, mas ela implica deveres, direitos e deveres, claro. Ele mandava e nosso Senhor Jesus Cristo obedecia. Imagine a surpresa dos anjos. Certamente essa também foi uma causa da revolta de Satanás e dos demônios, porque os demônios, eles se viram suplantados na ordem da graça por certos seres humanos. Se mostrou esse plano divino para eles. Então a rainha dos anjos seria a Santíssima Virgem, mas Nossa Senhora é um ser humano. Na ordem da natureza, os anjos são mais elevados. Então era preciso um ato de humildade da parte dos anjos, e nem todos o fizeram. Mas também implica esse fato, ou seja, São José mandaria no próprio Deus, diria coisas, faça isso, meu filho, e ele faria. Então essa ordem da graça que se ajunta, suplanta a ordem natural, foi motivo de ódio, de revolta dos anjos rebeldes, mas foi motivo de acatamento e de grande piedade e agradecimento da parte dos bons anjos. Tudo isso são motivos que nos levam ao dever de honrar a São José. Mas isso não é suficiente, porque se nós honramos alguém e não imitamos, não adianta muita coisa. Os santos foram postos na igreja para isso. E o mundo mal colocou os ídolos por aí. Eles próprios são chamados de ídolos. Eles mesmos dizem ídolos nos meios de comunicação. O ídolo sempre foi considerado uma coisa bem ruim, bem negativa, típico de falsas religiões. Se eles chamam ídolos, já estão confessando, de certo modo, que o que existe é uma espécie de religião falsa. E estes adoradores, entre aspas, esses ídolos, tendem a imitá-los. É uma tendência natural. Curioso isso. Eles passam a imitá-los de maneira muitas vezes ridícula, mas é assim que eles fazem. Nós também, na verdadeira religião, devemos imitar. Então, mais infelizmente, o que se nota é o seguinte: no mundo, os que seguem seus falsos ídolos, artistas, jogadores, seja lá o que for, eles naturalmente imitam, se vestem como eles, adquirem os hábitos que eles adquirem, bons ou maus, etc. É uma coisa espontânea. Porém, na Igreja Católica, os que honram os santos, muitas vezes não os imitam. Eles invocam, sobretudo quando estão em dificuldades. Meu Senhor Jesus Cristo, minha Nossa Senhora, São José, etc, etc, invocam, sim, porém não os imitam. Por quê? Porque a imitação dos santos não é fácil. Quando se vai imitar os santos, se deve imitar o quê? Suas virtudes. Quando se imitam os ídolos do mundo, se imita o quê? Suas besteiras. Então é fácil imitar besteira, basta ser besta. Mas para imitar as virtudes, é preciso pelo menos começar a ser santo. E aí está a dificuldade. Por isso, nós devemos discernir, no santo de hoje, neste grande santo que é São José,
porque temos a oportunidade, não é sempre, de fazer um sermão sobre São José. As festas de São José não são dias santos de guarda, não há muitos fiéis, né? Então, coube aqui, esse dia de São José Operário, cair exatamente no domingo, e, portanto, prevalece sobre a missa, como eu disse, né? Sobre o domingo, né? Então, devemos discernir em São José 3 principais virtudes que são propostas a nós para serem imitadas, a nós que não somos bestas, mas queremos ser santos. Então, nós temos em primeiro lugar a humildade. Por quê? Porque a Santíssima Virgem, como eu disse, sua santidade, santidade de São José e de Nossa Senhora se parecem em vários pontos. Nossa Senhora disse que São José tinha escolhido, Nossa Senhora disse que Deus a tinha escolhido para ser mãe de Deus por causa de sua baixeza, por causa de sua humildade. E nós sabemos que quando ela confessou em Lourdes seu privilégio único de Imaculada Conceição, ela falou com grande humildade, agradecendo a Deus e depois abaixando a cabeça como um sinal de não se sentindo digna daquilo. Então, o motivo da escolha de São José para ser o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo era por causa também da humildade de São José. Veja bem que aqui no Evangelho ele não aparece praticamente nada, e quando aparece é citado de passagem por outro que utiliza esse argumento para desdizer de nosso Senhor Jesus Cristo. É um filho do carpinteiro. Como é que está agora tão culto, falando tanta coisa? De onde lhe vem toda essa ciência? É o filho do carpinteiro. Então, porque São José sabia não mostrar sua santidade e viver na união com Deus muito grande. Então, depois dessa humildade de São José, nós podemos e devemos imitar a obediência de São José. Obediência a quê? Obediência à providência divina. Porque São José foi um santo muito provado pela providência divina. Primeiro porque Nosso Senhor não revelou imediatamente a causa profunda, a causa verdadeira da gravidez da Santíssima Virgem. Está no Evangelho, né? A Santíssima Virgem teve a anunciação, concebeu o Verbo encarnado, a Nosso Senhor, e começou a ficar grávida, né? E São José, que já estava noivo dela, estava noivo, porém não eram casados, ele não entendeu aquilo. Como uma pessoa de tão grande virtude, que ele sabia, estava grávida. Porque a Santíssima Virgem não falou nada a ele, e São José também não recebeu imediatamente a revelação e a explicação daquilo. Então, o Evangelho diz que São José se retirou, sem compreender as coisas. Mas, felizmente, foi esclarecido dessa vez, em sonhos, foi esclarecido sobre a razão de tudo. Mas Nosso Senhor o provou ali, quis prová-lo e quis que ele obedecesse ali, naquele ponto, sem explicar as razões da gravidez da Santíssima Virgem, deixando-o perplexo por um bom tempo. Assim também nós podemos passar por esses períodos de perplexidade, em que nós não entendemos a razão das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas provações, do que nós vemos acontecer no mundo e na igreja em particular. Isso pode nos deixar, até para nos deixar em sofrimento, mas não pode nos deixar em dúvida, não pode ser causa de desvio, não pode ser causa de justificar nossos pecados, porque a situação está muito difícil e Deus não abandonou o mundo, então me abandonou também, então entra no caminho
errado, ou mais ou menos, ou pelo menos de tibieza. Absolutamente não. Assim como, a providência divina socorreu São José depois de deixá-lo um tempo em prova, também nos socorrerá. E depois houve outra ocasião, a perseguição à Sagrada Família. São José teve que ir para o Egito, para a pátria de outro José famoso do Antigo Testamento, que chegou a ser vice-rei do Egito, milhares de anos antes, muitos séculos anteriores. Ele também foi para o Egito, desta vez, mas não como para ser vice-rei, mas para ser um refugiado na pobreza e na perseguição. Foi outro momento de provação para esse grande santo. No entanto, São José sobreviveu e se manteve firme nessa provação de mais ou menos 2 anos, e se diz que é o lugar ainda onde a Sagrada Família ficou, lá no Cairo, no Egito, e depois retornou ao seu lugar. Então, período de quê? De perseguição. Perseguição por causa daquela criança, e que leva a exílio. Tudo isso provações muito grandes para esse santo e que podem ocorrer na nossa vida. Provações que nos levam, às vezes, se não ao exílio, pelo menos ao afastamento, à marginalização. Todo católico que procura ser católico, ou seja, que procura seguir a tradição, ele é primeiro rastreado e muitas vezes marginalizado. Da nossa parte não deve haver essa iniciativa de separação, mas isso muitas vezes ocorre, não se pode negar isso. Ocorre porque ou não nos aguentam ou nós não aguentamos. Nós não devemos ter a disposição inicial de não aguentar, pelo contrário, devemos ter a disposição de aguentar. Porém, há pontos de fé, sobretudo os pontos relativos à fé, em que nós não aguentamos. Então, devemos evitar as brigas, as ofensas, ou coisa parecida, as vinganças, tudo isso são pecados, mas muitas vezes temos que fazer como São José, nos exilar um tanto. Então, mas sempre com esta confiança, sem jamais desanimar. Por quê? Porque a providência nos socorrerá sempre, assim como socorreu a São José e a própria providência em geral, que foi a que providenciou São José como o guarda e como chefe da Sagrada Família. Então, peçamos neste domingo de São José Operário, honremos, nos lembremos de São José. Santa Teresa de Ávila dizia que ela nunca tinha pedido uma graça a São José que não tivesse obtido. Ela tinha particularmente muita devoção a São José. Lembremos-nos também que São José é padroeiro da boa morte, já socorreu muita gente na hora da morte, e nós sabemos que o socorro na hora da morte é o mais precioso, porque é na morte em que tudo se decide. É na morte que se decide nossa salvação ou nossa perdição. E não há vida boa, vida correta, vida virtuosa que garanta uma boa morte. Nem há vida depravada, perdida, cheia de pecados, que garanta uma má morte. É verdade que influencia, sim, porém não garante. Então, tanto para aqueles que estão numa vida ruim, como para aqueles que estão numa vida boa ou razoavelmente boa, estão em estado de graça, se confessam, comungam, tudo isso está bem, mas não estão garantidos, nenhum de nós. Então, tem uma devoção a um santo que é padroeiro da boa morte, que já socorreu muita gente na hora da morte, eis um conselho que nós devemos seguir. São José, nosso bom protetor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.